Igreja Batista Koinonia. Uma igreja que cresce com você. Acesse batistakoinonia.com. Queridos, a graça e a paz, amém? Deus abençoe sua vida, o seu coração. Deus te fortaleça cada vez mais. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Queremos dar boas-vindas a todos os nossos visitantes, nossos irmãos que estão conosco. Que bom que você veio à casa de Deus. Bem-vindo também, nossa irmã Ellen. Cadê a Ellen? Está ali, Deus abençoe. Nossa missionária lá no Chile. Vai resolver algumas questões e está aqui com a gente. Deus abençoe, querida. Que bom, que ótimo. É a Koinonia lá no Chile, lá na Copa América, né? Lá na Copa América, mas eles estão fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 42. Eu quero compartilhar com vocês que nós compartilhamos no primeiro culto. Este mês nós estamos falando sobre a comunhão, e a gente sabe da importância da comunhão, do valor da comunhão, e a gente precisa viver em comunhão, queridos, entenda isso. Nós só vamos alcançar a cidade, vidas, se nós vivermos em comunhão, porque a comunhão da igreja, ela reflete na vida das pessoas. A comunhão que você tem na sua casa reflete na vida das pessoas. Entendam isso. E eu quero falar algo mais forte do que essa simples comunhão que as pessoas procuram vivenciar. Porque muitas vezes a gente quer ter comunhão com quem concorda com a gente, com quem tem os mesmos gostos que a gente. Aí a gente quer ter comunhão, não é? Mas a Bíblia não ensina isso. A igreja, ela não é composta de pessoas perfeitas. Se a igreja fosse composta de pessoas perfeitas, eu seria o primeiro a não estar aqui. Entendam isso. A igreja não é composta de pessoas perfeitas, mas é composta de pessoas que desejam cada vez mais conhecer a Jesus, amém, queridos? A viver com Jesus. Então eu quero que você entenda a necessidade de nós termos uma comunhão autêntica, uma comunhão verdadeira, uma comunhão que aceita as pessoas, que ama as pessoas. E por falar deixa sua Bíblia aberta no livro de Atos, e por falar em aceitar, eu quero que vocês entendam, a gente não tem que aceitar pecado, de forma alguma. Nós cantamos aqui, a última música que nós cantamos, diz que Jesus, deixa eu tentar lembrar aqui, como é que começa essa música? Não, a última, da oferta. Todos necessitam. Quando a Bíblia fala todos necessitam, são todos, não é? A Bíblia não fala os crentes necessitam, todos necessitam. Inclusive aqueles que tentam escandalizar, debochar da gente, né? Que usam certas situações para nos criticarem. Mas eu quero que vocês entendam, queridos, nós fomos chamados para brilhar. Eu falei isso domingo passado na ceia, né? A luz, ela não fala, a luz brilha. E esta semana eu vi muitos irmãos na internet metendo a lenha no povo lá de São Paulo, né? Jogando aquelas pessoas no inferno. Nós não temos que concordar com aquelas atitudes. A gente fica um pouco chateado mesmo, a gente fica até irado. Mas a melhor coisa que a igreja precisa fazer não é ir para fazer manifestações, não. A igreja precisa orar. A igreja precisa orar. E como eu falei hoje pela manhã, né, diante daquela situação toda, o que eu fiz foi orar. E Deus falou no meu coração: filho, eu não preciso de pessoas que me defendam. Eu não preciso de ninguém para me defender. Eu preciso de pessoas para me representar. E Deus me fez, através da minha filha, lembrar de Pedro. Né? Pedro, ele cortou a orelha de Malco, queria evitar que Jesus fosse preso. Jesus falou: não, eu não preciso disso não, Pedro. Se eu precisasse de alguém para defender, eu pedi ao Pai uma legião de anjos para me proteger. Pedro entendeu aquela mensagem.
E Pedro, então, lá na frente, quando ele entendeu que ele não precisava defender Jesus, ele entendeu que ele precisava ser um representante de Jesus, e foi um excelente representante de Jesus. Então a gente precisa entender, a igreja é um representante de Jesus aqui na terra, queridos. Nós temos que entender que nós só vamos fazer a diferença se nós representarmos bem o Senhor Jesus aqui. E para representarmos bem o Senhor Jesus, nós precisamos viver em comunhão, nós precisamos ter uma aliança. Entenda isso, precisamos ter uma aliança, porque as pessoas elas desejam. Vocês acham que as pessoas hoje, elas estão felizes aí fora? Não estão felizes, não, elas precisam de ajuda. Os nossos jovens da MPC essa semana fez a Escola da Vida, e no final muitos adolescentes aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador. E são essas pessoas, esses jovens que foram lá na frente chorando, né, que, poxa vida, quem são as igrejas que vão abraçar esses jovens agora? Eles precisam de encontrar um local onde eles encontrem comunhão, verdadeira comunhão, queridos. E a igreja precisa entender, como eu disse, a igreja não precisa se manifestar, a igreja tem que abraçar essas pessoas. A igreja tem que fazer a diferença nesses lugares que precisam. Eu posso ouvir um amém por isso, queridos? Amém. E nós somos desafiados a isso. Agora, para que a gente possa alcançar tudo isso que eu acabei de falar, nós precisamos viver essa comunhão aqui, aqui dentro da igreja. Nós precisamos estar aliançados uns com os outros. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Eu sou apaixonado por esta igreja. Eu acredito que é possível pegar essa igreja primitiva, mais de 2000 anos que ela começou, é possível pegar essa igreja e trazê-la para os dias atuais, amados. É possível, aleluia. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia com todo o povo. Enquanto isso, vejam, queridos, enquanto o povo de Deus fazia tudo isso, sabe o que Deus fazia? O Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, queridos, está um dos segredos para o crescimento da igreja, para o crescimento de uma igreja saudável, uma igreja que realmente ela possa estar inserida na sociedade e ser luz e trazer a esperança para essas pessoas. Porque quando nós vivemos o que a igreja estava vivendo, a igreja primitiva estava vivendo, o Senhor acrescenta. E a gente vê aqui que as pessoas daquela época, os irmãos daquela época, eles tinham aliança uns com os outros. E antes de ter aliança um com o outro, uns com os outros, o alvo deles, eles tinham um relacionamento com Deus. E Deus, Ele deseja ter um relacionamento conosco. Agora, queridos, toda aliança, ela tem que ser alicerçada, baseada na comunhão. Não tem como você ter uma aliança com alguém se você não tem comunhão, não existe isso. Eu não posso chegar para minha esposa se eu brigo, se eu xingo, se eu grito, se eu esperneio e tal. Se fosse meu amor, eu tenho uma aliança com você. Não tem como. Eu não tenho como dizer para o meu irmão que eu não gosto dele e dizer que eu tenho uma aliança com ele. Isso não existe, querido. Para que eu possa ter aliança, eu preciso estar em comunhão. E quando você decide estar em comunhão com alguém, você abre mão de muita coisa. Aliança é comunhão. Aliança não é experiência individual, muito pelo contrário. Aliança é comunitário, é coletivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aliança com Deus não é verdadeira, se não é verdadeira se ela não se compromete um com o outro. Veja, se eu quero ter comunhão com meu irmão, eu preciso ter comunhão com Deus. Se eu quero ter aliança com meu irmão, eu preciso ter uma aliança com o Senhor. Não é qualquer relacionamento que promove comunhão, que não é. E eu não estou falando das nossas
dos nossos relacionamentos lá fora. Não, você não tem que ter comunhão, aliança com quem está lá fora. Lá fora você tem que ir para pregar o evangelho, para mostrar que existe um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que faz tantas coisas maravilhosas por nós. Lá fora você tem que fazer isso, mas aliança e comunhão você tem que ter com pessoas dentro da casa de Deus. Ah, pastor, mas eu estou aliançado com um menininho lá fora. Meu irmão, isso não existe. Eu estou aliançado com a menininha lá fora, isso não existe. Você tem que ter aliança com as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador, que professam a mesma fé que você, que tem a palavra de Deus como regra, como nossa bússola, a nossa orientação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, a igreja primitiva, os irmãos daquela igreja, eles prosperavam na comunhão, eles cresciam na comunhão, e eles desenvolveram um relacionamento tão profundo, que eles eram capazes de abrir mão de muitas coisas, até de vender, e eles procuravam aqueles irmãos que estavam necessitados, e ajudavam uns aos outros. Isso é relacionamento, isso é aliança, isso é comunhão. Entenda isso. E Deus nos chamou para termos essa comunhão uns com os outros. Glória a Deus. Diga para o teu irmão que está do seu lado: olha, meu irmão, você não é uma ilha. Você não foi feito para viver sozinho, isolado. Ah, eu sei que existem algumas pessoas que se afastam do grupo, se isolam, mas existem algumas pessoas que estão no grupo, mas estão isolados. Ei, você está na casa de Deus. Nós somos uma família, entenda isso. Nós somos a família de Deus. E eu não posso na família ficar de uma forma isolada. Não, mas eu sou tímido. Vença essa timidez. Ah, eu sou acanhado. Vença esse acanhamento. Ah, mas vença tudo isso, querido. Se envolva na casa de Deus. Aleluia. Se você quis alguns anos atrás, alguns 20 e tantos atrás, não, 30 anos atrás, se você quisesse conhecer uma pessoa muito tímida aqui, ó. Mas Deus me fez perder essa timidez. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Para quê, queridos? Porque nós precisamos nos relacionar. E uma aliança, ela não existe se não houver relacionamento. Uma aliança não está vinculada a preferências, não. Uma aliança não está vinculada a emoções ou sentimentos, muito menos a nossa vontade, não. Deus coloca pessoas no nosso meio para nós termos comunhão uns com os outros. E a nossa aliança, primeiro, ela foi feita com Cristo. Eu amo o que eu vou falar para você agora, porque quando nós nos convertemos, aleluia, Deus, Ele faz uma aliança conosco através do sangue de Jesus. Os nossos pecados são perdoados. Quando nós nos entregamos a nossa vida para Ele, Deus fala assim: olha, hoje, a partir de hoje, você tem uma aliança comigo. O sangue do meu filho te perdoou de todo o seu pecado, e agora você é meu, e eu te chamo de filho também. Aleluia. E mais ainda, querido, deixe as suas mãos bem lisas para adorar, para aplaudir o Senhor, porque quando nós fazemos essa aliança com o Senhor, todas as alianças que nós fizemos no passado, que nós carregamos, que nos trouxe miséria, dor, angústia e tantas coisas mais, são quebradas pela nova aliança que somos feitos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você pode adorar, aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Sabe aquela aliança que você fez lá no passado? Querido, quando você encontra Jesus, aleluia, essa nova aliança quebra toda a maldição que foi criada no passado. É bem verdade que às vezes você guarda alguns ressentimentos, alguma coisa, e você precisa botar isso para fora. Às vezes isso precisa de ajuda, mas eu quero que você entenda que o poder do sangue de Jesus e a palavra de Deus, ela quebra toda a aliança que foi feita lá atrás. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, nós fomos introduzidos na família de Deus. Nós fazemos agora parte do corpo da igreja, da noiva do Cordeiro. Aleluia. Somos a igreja, queridos. Aleluia. E nós cantamos: Cristo é o centro da igreja. Aleluia. Cristo é o centro da igreja. Então Ele é o centro da nossa vida. Agora, uma coisa interessante, amados. Quando nós vivemos em comunhão, quando nós vivemos essa aliança, fazemos essa aliança, essa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: a nossa vida se torna próspera. Muitas vezes, quando a gente fala de prosperidade, a gente acha que prosperidade é o ter.
Na verdade, a prosperidade que a gente entende não é o ter. A prosperidade que a gente entende, que a gente procura viver, é a presença, é o relacionamento, é a abundância de Deus em nossas vidas. Entendam isso, querido. É a paz que o Espírito Santo, coloca em seu coração. É essa vida abundante que Deus faz coloca em você, te dá, porque então você entende que prosperidade é relacionamento com Deus, prosperidade é aliança feita com o Senhor, e quando nós temos essa comunhão, quando nós fazemos essa aliança, nós nos tornamos pessoas prósperas. Tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, ou que nós fazemos, o Senhor abençoa, o Senhor prospera, o Senhor realiza, porque existe uma prosperidade, um relacionamento entre o homem e Deus. Como prosperar então nesta aliança, nesta comunhão, querido? Vejam só, o importante não é apenas ser abençoado, mas ter plena comunhão com o abençoador. A igreja que é próspera é aquela que busca um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus reflete também no relacionamento com o próximo. Essa é a missão que Deus confiou para nós. Uma igreja próspera não é aquela que tem templos bonitos. Uma igreja próspera não é aquela que tem cadeiras confortáveis. Uma igreja próspera não é aquela que tem ar-condicionados, não. Uma igreja próspera é aquela que tem a presença do Altíssimo em sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Uma igreja próspera é aquela que vive a palavra de Deus, é uma igreja que anda de joelhos na presença do Senhor. Essa é uma igreja próspera, que prioriza não as bênçãos da terra, mas aquilo que Deus tem para nós, no mundo, na eternidade, ou as riquezas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem aliança, querido, com seu Senhor? Quem tem aliança com Deus, não busca o que é melhor para si, mas busca o que é melhor para a aliança. Glória a Deus. Muitas pessoas dizem: eu tenho aliança com o Senhor. Querido, aliança, ela é inquebrável. Aliança é pacto. Aliança é força. Aleluia. Você não chega para a sua esposa quando você casou, você fez algo, colocou uma aliança no dedo dela, ela colocou uma aliança no seu dedo. E você fez um pacto, uma aliança com ela. E o que eu quero compartilhar com você agora, isso serve para consolidar e oxigenar a sua aliança, seja na sua vida espiritual, seja no seu casamento, na sua família ou no seu ministério. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você algo que fortalece a nossa aliança, ou que fortalece a nossa comunhão. Primeiro, é o compromisso. Está lembrado você quando você se casou, você falou: olha, meu amor, com todo o romantismo, prometo amá-la, honrá-la, ser fiel a você, cuidar de você e tal. Ali você fez um compromisso. Querido, não existe aliança sem compromisso. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Deus firmou uma aliança contigo, e você precisa honrar essa aliança. Você precisa ter esse compromisso com Ele. E compromisso quer abrir mão de muitas coisas. Existem pessoas que assumem compromisso com Deus, e fazem promessas, e fazem votos, para alcançar as bênçãos, e para obter proveitos desse relacionamento. Mas isso não é o suficiente, queridos. Não é isso que Deus tem para nós. Você não pode se relacionar com Deus por causa das bênçãos, de forma alguma. Hoje nós somos desafiados a ser comprometidos com Deus, a ser comprometidos com a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos, na verdade, voltar à prática da palavra de Deus. Perdemos muitas coisas boas, porque o mundo nos leva para isso. E às vezes a gente acaba fazendo concessões, abrindo mão de alguns princípios que são importantes para a nossa vida, que estão inseridos na palavra do Senhor. E a gente abre mão desses princípios. A gente abre mão, esquecemos que nós fizemos um compromisso com Deus. Quando você se batizou nas águas, você lembra do compromisso que você fez? Você lá falou: olha, eu prometo ser fiel, prometo isso, prometo aquilo. Você se comprometeu. E hoje muitas pessoas estão abrindo mão do comprometimento que fizeram com o Senhor, do compromisso que fizeram com o Senhor. Queridos, ter compromisso é abrir mão 100%
das responsabilidades pessoais pela manutenção da aliança e da comunhão. Para vivermos uma aliança próspera, não podemos ser parcialmente comprometidos. A aliança se faz com compromisso, jamais com envolvimento. Existem pessoas hoje que estão envolvidas na igreja, mas não estão comprometidas na igreja. Existem pessoas hoje que estão envolvidas com Deus, mas não estão comprometidos com Deus. Existem pessoas que se envolvem conosco, mas não estão comprometidos conosco. Querido, Deus não te chama para se envolver com Ele. Deus te chama para você se comprometer com Ele. Deus não quer que você se envolva na igreja. Deus quer que você se comprometa com a igreja. Aleluia. Sabe, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a melhor igreja para você? Para mim é a Igreja Batista Koinonia. Não porque ela é bonita, é perfeita, não é porque eu sou pastor, porque é a igreja onde eu congrego, é onde eu me alimento, é onde os meus filhos estão crescendo, estão sendo alimentados, é onde eu reúno com as pessoas para celebrar e adorar o nome do Senhor. Portanto, eu preciso defender e amar a minha igreja. Como que eu posso me comprometer com a minha igreja metendo a lenha na igreja? Falando mal do pastor. Lembrei até de uma musiquinha aqui, mas não sei cantar essa musiquinha. Querido, ninguém é perfeito. Ninguém é, mas nós somos uma família. E nós precisamos nos comprometer com esta família, querido. Quando a sua família é perfeita? Família biológica é perfeita? Mas você não é comprometido com ela? A igreja também é assim. Eu preciso me comprometer com a igreja local, com a igreja batista, Koinonia, porque quando eu me comprometo com ela, isso alegra o coração de Deus. Isso eu estou proporcionando, eu estou dizendo que eu tenho uma aliança com Deus, porque ao ter aliança com Deus, eu tenho aliança com a minha igreja, com os meus irmãos. Isso é compromisso, queridos. Deus não quer que você se envolva, Deus quer que você se comprometa. Algumas pessoas chegam e falam, pastor, eu preciso me envolver na igreja. Não, você precisa se comprometer com a igreja. E quando você se compromete com a igreja, querido, você faz com excelência, aleluia. Você ama fazer a obra de Deus. Quando você se envolve, você vem quando você pode. Mas quando você é comprometido, mesmo que tenha jogo do Brasil, nessa hora a gente está aqui na igreja, adorando, exaltando o nome dEle, aleluia. Sabe, é compromisso que nós temos com Ele, amados, é compromisso. Nós precisamos ter esse compromisso com o Senhor. Quem tem aliança tem compromisso. E paga o preço que for preciso, para não quebrar ou não fragilizar essa aliança. Quantas vezes o seu relacionamento, seja com a sua esposa, seu esposo, seu filho, tentou se fragilizar, mas você falou, não, eu tenho um compromisso. E você paga o preço para manter aquele compromisso, aquela aliança que foi feita na presença de Deus. Amado, se nós queremos ser uma igreja forte, termos essa comunhão, nós precisamos ter aliança uns com os outros. Precisamos estar comprometidos com Deus e com o nosso irmão, independente de quem quer que seja. Outro fator importante, amados, é que nós precisamos ser fiéis. Precisamos exercer a fidelidade. Fidelidade é a cumplicidade entre pessoas diferentes, que por mais que estejam distantes, pela aliança, estarão sempre unidas. Não há prosperidade sem fidelidade a Deus. Não existe, querido. Não existe comunhão, não existe aliança, se não houver fidelidade. Às vezes a fidelidade ela é quebrada, mas graças a Deus que existe o perdão. E nós precisamos estar dispostos a perdoar as pessoas que se tornam infiéis, porque nós somos uma família. E no meio dessa família, às vezes, a gente tropeça, a gente cai, né? E a gente se torna infiel. Mas nós não somos Deus para julgar ninguém. Porque no dia que a gente cair, a gente vai querer ter uma oportunidade. E a gente precisa oferecer oportunidade para as pessoas se levantarem. E é tão bom quando a gente tem uma mão que pode segurar e pode nos levantar e fazer com que a gente nós andemos juntos, de cabeça erguidas, louvando e exaltando o nome do Senhor. Igreja é isso, querido. A igreja é um lugar de socorro, é um lugar de cura, é um lugar de restauração. Igreja é um lugar onde as pessoas chegam caídas e precisam ser levantadas. E nós estamos aqui para levantar pessoas e não para derrubar e mandar para fora, de forma alguma. Isso é igreja, queridos. Isso é igreja. Nós precisamos ser fiéis, querido. Fiéis. Olha só, a fidelidade é o segredo de se ter as janelas dos céus abertas.
Nós precisamos aprender que na comunhão, na aliança, existe fidelidade. Embora algumas pessoas quebrem, mas nós podemos resgatar. Mas, queridos, nós temos que entender e manter a fidelidade a Deus. Nós precisamos manter nossa fidelidade a Deus, manter nossa fidelidade às pessoas com quem o Senhor colocou ao nosso lado. Olha só, a fidelidade é o segredo para se ter as janelas dos céus abertas. A infidelidade é a boca do devorador. Se você está sendo infiel a Deus, se você está sendo infiel à sua igreja, eu quero te convidar nesta hora, hoje, fechar a boca do devorador. Colocando a sua vida diante de Deus, fala: Senhor, eu tenho sido infiel a Ti, eu tenho sido infiel a algumas pessoas, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pela minha infidelidade, me ajuda a ser fiel. Se você fizer isso, você vai dar um tapa na cara do diabo, vai glorificar a Deus, vai fechar a boca do devorador e vai ser abençoado por Deus. A fidelidade é o sinônimo de conquista, que por sua vez é o sinônimo de prosperidade. Não existe prosperidade se nós não colocarmos Deus acima de todas as coisas. Eu preciso ser fiel a Deus, inclusive no meu amor para com Ele. Deus ele tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Nada mais substitui Deus na nossa vida, querido, como prioridade. Entenda isso, eu preciso ser fiel a Deus, naquilo que de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, toda a minha força. Aí você pode dizer: pastor, mas é difícil ser fiel. Eu concordo com você, mas a escolha é sua. Ser fiel, querido, é escolher a porta estreita. Ser fiel é andar na contramão do mundo. Ser fiel é remar contra a maré. Você está disposto a andar na contramão do mundo? Quando o mundo fala assim: não, vai, faz, e a palavra de Deus diz: não, não faça. Você está disposto enquanto o mundo fala: não, a porta é larga, vai, pode andar na porta, se a porta é larga, a porta e o caminho é largo. Você está disposto a entrar pela porta estreita e andar no caminho estreito? Você está disposto a nadar contra essa enxurrada que está vindo contra a igreja, contra a sociedade, contra você que é jovem? Você está disposto a pagar o preço, a nadar contra esta maré, essa onda fortíssima, esse tsunami que está vindo contra a sua vida, contra os seus princípios, contra os seus valores? Você está disposto? Eu quero dizer para você: vale a pena, vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pode vir um tsunami sobre a sua vida, mas se você decidir nadar contra a maré, o Senhor nada em seu favor, aleluia. Você não nada sozinho, querido, você passa e você vence em nome de Jesus. Não abra mão dos seus princípios, dos seus valores, seja fiel a Deus. Fidelidade está relacionada com integridade, com o interesse da pessoa. E a gente sabe hoje que o mundo precisa de pessoas fiéis, a sociedade precisa de pessoas fiéis. A fidelidade é fruto do Espírito. Glória a Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus, querido? Você tem sido fiel a Ele? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido fiel à sua família? Seja fiel, seja fiel. E você vai ver o quanto Deus vai te honrar, o quanto Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro fator importante, querido, para que a nossa aliança seja fortalecida em Deus e para que a gente tenha essa comunhão no Senhor e na igreja, é a humildade. Primeiro, compromisso. Segundo, fidelidade. Terceiro, a humildade. Em toda e qualquer atividade humana, os que agem com humildade conquistam os seus propósitos, atraem a prosperidade e vivem alegres e felizes. A Bíblia fala sobre isso, queridos. Olha só, o Senhor Jesus disse: qualquer que se humilhar a si mesmo será exaltado. Em Provérbios, no capítulo 29, versículo 23, a palavra do Senhor diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, ou seja, Deus o abençoará. Os humildes, eles entendem que eles precisam depender de Deus. Os humildes, eles reconhecem que Deus está acima de todas as coisas e tudo que ele tem provém de Deus. O humilde, ele não se ensoberbece, ele não se engrandece, mas ele reconhece quem ele é. E ele sempre coloca as pessoas, ele sabe admitir, ele consegue enxergar as pessoas e colocá-las um pouco mais alto que ele. Querida, a humildade, ela é fundamental. A humildade é o sucesso para aqueles que desejam crescer, que desejam ser abençoados. Humildade não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com miséria.
mas com simplicidade, com conduta, com vida, aleluia. Ser humilde, querido, é ser sujeito a constante aprendizagem. Nós não sabemos tudo, mas quando você é humilde, você reconhece, você aprende, você cresce, amém? Aleluia. Você conhece, puxa vida, quantas vezes você já ouviu uma mensagem sobre João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o irmão chega aqui e fala assim: pastor, hoje eu vou pregar uma mensagem que fala sobre João 3. De novo? Não. Sempre tem uma palavra. O humilde, ele reconhece que sempre Deus tem algo novo para falar no seu coração. Aleluia. Para que a gente tenha um relacionamento fortalecido, uma aliança, é necessário nós termos a humildade, querido, de reconhecer que as pessoas que Deus colocou do nosso lado têm o seu valor, e que muitas delas podem nos ensinar coisas tremendas que a gente ainda não aprendeu. O humilde depende de Deus, o humilde depende um do outro. A pessoa humilde permite que as pessoas se alimentem dele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos buscando ser uma igreja forte. Nós estamos buscando ser uma igreja que vive em comunhão, aliançado com Deus. Sem aliança, é difícil nós mantermos essa comunhão. Aleluia. É importante que nós tenhamos uma comunhão com Deus. É importante que nós tenhamos uma comunhão uns com os outros. Mas também é importante que nós saibamos honrar uns aos outros. Não há aliança, não há comunhão se nós não aprendemos a honrar uns aos outros, queridos. Vivemos em uma sociedade que não se honra ninguém, que não se honra os acordos que fazem, que não são fiéis ao pacto. E a gente vê isso em todos os meios. Mas honrar é um autorrespeito ou estima por outra pessoa. Honrar é reconhecer o valor de alguém. E eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e falasse: olha, você é muito precioso para Deus, você é muito precioso para mim, você é muito precioso para esta igreja. Aleluia! Aprendemos a honrar a Deus e devemos honrar a Deus com tudo que nós temos. Mas também nós podemos honrar os nossos irmãos. Você pode honrar uma pessoa que foi importante na sua vida. Muitas vezes existem pessoas que foram tão importantes para nós e nós crescemos e nós deixamos de honrar essas pessoas. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, te dar um conselho: nunca deixe de honrar pessoas que contribuíram com a sua vida. Não deixe de honrar os mais velhos, os idosos. Por favor, jovens, não façam isso. Honrem os mais velhos. Filhos, a Bíblia fala: honre pai e mãe para que seus dias sejam prolongados, abençoados aqui na terra. Então nós precisamos honrar uns aos outros. E você pode honrar orando por ele. Você pode honrar indo até e falar: meu irmão, eu te abençoo. Eu quero te agradecer pelo que você fez, pelo que você representa na minha vida. Você pode honrar uma pessoa com um presente. Você pode honrar uma pessoa que está passando necessidade e ajudar essa pessoa. Você pode fazer isso. E por que nós não fazemos, queridos? Quando nós honramos alguém, nós estamos fortalecendo a nossa aliança e o nosso compromisso com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Honrar fala de reconhecimento. Honrar fala de respeito. Eu queria te convidar nesta semana, você honrar alguém. Você honrar alguém. Talvez você esposa, você esposo, tem um bom tempo que você não honra o seu esposo, a sua esposa. Faça isso. Talvez você filho, tem um bom tempo que você não honra o seu pai. Vai lá: meu pai mora em tal lugar, vai lá fazer uma visita para ele, ou então liga para ele, né? É muito mais fácil hoje mandar uma mensagem. Não, ele quer ouvir a sua voz. O WhatsApp não, se bem que dá para ouvir também, né? Mas fala com ele, responde, né? Liga para ele, vá fazer uma visitinha para o seu pai, para a sua mãe. Honra, faça isso, querido. Isso gera uma comunhão, gera uma aliança. Nós precisamos aprender a honrar uns aos outros dentro da igreja, amados. Nós precisamos honrar uns aos outros dentro da igreja. Quando nós honramos, nós estamos fortalecendo a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus. E o interessante é que quando nós honramos, nós estamos plantando sementes. E essas sementes, quem vai colher somos nós mesmos. Quando você honra alguém, você planta semente. E você colhe tudo isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos honrar uns aos outros, amados. Nós precisamos ter comprometimento, estarmos comprometidos uns com os outros. E o quinto fator que eu quero compartilhar com você, para que a gente tenha essa aliança renovada, fortalecida em Deus e com a nossa igreja, com as pessoas que Deus tem colocado,
no nosso meio é a renúncia. É a renúncia. Às vezes se torna difícil para nós renunciarmos a algo. E você sabe disso. Para que a gente possa ganhar algo, às vezes nós temos que perder. Para você conquistar algo, às vezes você tem que perder, querido. O Senhor Deus, para nos conquistar, Ele deu seu Filho. Ele deu o melhor que Ele tinha. Jesus renunciou à sua glória para vir aqui, para nos conquistar, para nos ganhar. Aleluia. E a renúncia às vezes se torna tão difícil porque é perda para nós. A gente sempre quer ganhar, Mas às vezes Deus está falando assim, olha, renuncie, abra mão. Coloque, deixa a pessoa passar. Essa semana eu tive uma experiência fantástica, maravilhosa. Um processo, eu e meu filho, a gente conversando, e a gente estava numa reunião de trabalho e tal, e ele falou assim, papai, mas você está aceitando tudo, Eu falei, filhão, calma, vamos abrir mão, deixa, Deus está no controle, Deus está conduzindo tudo, mas papai, a gente está perdendo. Eu falei, a gente não vai perder, filho, calma, a gente pode perder agora, mas lá na frente o Senhor vai nos dar tudo de volta, fica tranquilo, aleluia. E Deus começou já fazendo isso, irmãos. Deus já começou a fazer isso. Eu não esperei amanhã para receber a resposta, a bênção de Deus. Que dia foi? Sexta-feira. Deus já começou a me abençoar porque eu abri mão de algumas coisas. Eu renunciei a algumas coisas. E Deus já começou a nos abençoar com isso. E Ele chegou para mim e falou, filhão, aí conversei com ele e falei, papai, o senhor tinha razão. Vale a pena a gente abrir mão de algumas coisas para recebermos do Senhor. Sabe, queridos? É assim que Deus faz. Se a gente quer manter a nossa aliança, quer manter a nossa comunhão, nós temos que abrir mão de algumas coisas que a gente acha que a gente tem razão. A gente tem que abrir mão da nossa vaidade. A gente tem que abrir mão das nossas, desculpa a expressão, as nossas frescuras, as nossas idiotices. E a gente acha que a gente tem razão de tudo isso. Mas abra mão, querido. Abra mão, renuncie para que Deus, para manter a sua aliança, para manter a sua comunhão, para se fortalecer mais em Deus. Igreja é isso. Igreja são pessoas compostas por pessoas de diversos pensamentos, pessoas de diversas culturas, mas é tão gostoso quando a gente consegue entender cada um, amar cada um, e juntos a gente forma uma família abençoada, uma família comprometida, uma família fiel, uma família que sabe honrar, uma família humilde, uma família que sabe renunciar para ganhar. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de família nós queremos ser? Qual é a aliança que nós estamos firmando com Deus ou com os nossos irmãos? Vamos nos colocar de pé nesta hora, querido. Qual é a aliança que você firmou com Deus? É uma aliança que só traz benefício para você? Essa aliança que você se firmou com Deus, uma aliança que só traz benefício? Ou você firmou uma aliança que gerou compromisso no seu coração? Uma aliança que você não abriu mão dos princípios da palavra de Deus. Uma aliança que te fez com que você se tornasse uma pessoa fiel a Ele e à comunidade que você está inserida. Uma aliança que gerou em você humildade, que você reconhece que você precisa ser menos e que Ele precisa ser mais na sua vida. Oh, aleluia. Que tipo de aliança você fez com o Senhor? Que tipo de aliança você tem com a sua igreja? Que tipo de aliança você tem com o seu pastor? Que tipo de aliança você tem com a sua família? Com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seu esposo? Que tipo de aliança? Uma aliança interesseira, que só visa você? Ou você fez uma aliança que você entende que você precisa abrir mão? Oh, aleluia. Abrir mão de alguns conceitos seus. E como eu disse, nesta aliança, alguém na caminhada da vida pode escorregar, pode cair. E essa pessoa que escorregou, que caiu, ela deseja ser perdoado. Ela deseja ser perdoada. Imagine uma família que não se perdoa. Imagine uma igreja que não se perdoa. Ou que não perdoa os outros, aliás. Imagine uma família que não perdoa o membro que caiu, que escorregou.
Pastor, por que não foi com você? Você sabe quando eu olho para uma pessoa que chega para mim e fala: pastor, eu errei, eu pequei. Pastor, eu pisei na bola contigo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a graça de Deus. Eu vejo o amor de Deus. Porque um dia Deus olhou para mim, eu tinha errado, eu tinha pecado, e Ele me amou a si mesmo e me perdoou. E se Ele me perdoou, por que eu não posso perdoar? Por que eu não posso renovar a minha aliança? Por que eu não posso? Pessoas que não permitem que as suas alianças sejam renovadas estão perdendo o tempo de viver feliz. Estão perdendo o tempo de viver feliz. Eu quero te convidar nesta noite a renovar a sua aliança com quem o Senhor colocou no teu coração. Talvez você tenha que renovar a sua aliança com Deus hoje. Você buscou Deus por interesses próprios. Não, querido. Você não pode buscar Deus só para receber. Na verdade, a gente vem na casa do Senhor para dar a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Mas Ele é tão gracioso que Ele nos abençoa. A sua aliança com Deus não pode ser apenas de querer receber. É um compromisso, independente das circunstâncias. A sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade à igreja. Se humilhe diante do Senhor. Reconheça a sua necessidade, a sua pequenez. Aleluia. Honre até mesmo essas pessoas que te machucaram. Você consegue fazer isso? Honrar quem me machucou? Sim. Honre essa pessoa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Renuncie o seu direito de cobrança. Renuncie. Tudo em prol da aliança e tudo em prol da comunhão. Sabe, irmãos, eu já contei isso um tempo atrás, mas eu acho que existem pessoas aqui que precisam ouvir. Uma irmã, alguns anos atrás aqui na igreja, ela fez algo comigo e ela não conseguia ser perdoada. Embora eu já tinha perdoado essa irmã, ela não conseguia. Ela falava assim: pastor, todas as vezes que o senhor sobe no púlpito para pregar, eu me arrebento, eu não consigo levantar minha cabeça porque eu fico me condenando. Eu sei que o Senhor já falou que não tem nada a ver, mas eu me condeno. Eu não consigo olhar para o púlpito e ver o Senhor pregando, porque é muito peso sobre a minha vida o que eu fiz com o Senhor. Eu falei assim: querida, faz o seguinte, olha a minha estratégia. Vai lá no Parque Shopping, entre numa loja, você sabe mais ou menos o tipo de roupa que eu uso, vai lá na loja e compre um presente para mim, e me dá esse presente. E ela então foi no Parque Shopping, numa loja cara, chegou aqui, me chamou lá fora, depois tirou do carro um presente, era uma calça. Eu falei: cara, que calça maneira. Depois ela tirou outro presente, me deu uma camisa. Depois tirou outro presente, me deu uma bermuda. E ali eu orei com ela, e ela se sentiu perdoada, porque ela me deu um presente. Você consegue entender isso? Ela conseguiu se sentir perdoada quando ela me honrou, quando ela me presenteou com algo. Para mim, o presente, mas ela não sentia. Eu falei: você quer me sentir perdoada? Então me abençoe, me honre. Quem sabe você está com dificuldade de perdoar alguém ou de se sentir perdoado. Honre essa pessoa. Vamos restaurar nossa comunhão, vamos restaurar nossa aliança. Se a gente conseguir viver, fazer com que a nossa aliança seja fortalecida em Deus, você já imaginou o potencial que vai ser essa igreja aqui nessa cidade? Você já parou para pensar? Se a gente viver em comunhão, se a gente partir o nosso pão, compartilhar o nosso pão, compartilhar as necessidades uns dos outros, honrar a Deus acima de todas as coisas, ser fiel um ao outro, como vai ser essa igreja? É possível, querido.
É possível. Mas antes que isso aconteça, eu quero te fazer um convite. Restaura a sua aliança com o Senhor nesta hora. Eu não sei como é que está a tua aliança com o Senhor. Se ela está quebrada, se ela está manchada, se está arranhada. Por algum motivo ou outro, a sua aliança com Deus, ela ficou um pouco enfraquecida. Não por causa do Senhor. Porque Deus, Ele permanece fiel, embora sejamos infiéis. Diz a palavra do Senhor. Você quer renovar sua aliança com o Senhor hoje? Eu queria te convidar. De repente você nunca fez uma aliança com o Senhor, quer fazer hoje. Você entendeu que Jesus morreu na cruz para morrer em seu lugar, perdoar os seus pecados, e que você quer sentir perdoado por tudo aquilo que você fez. Ei, você não precisa pagar nada, você precisa apenas aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Deus enviou Jesus para fazer uma aliança com você. Você quer fazer essa aliança com Deus hoje? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, não tenha vergonha. Se você quer restaurar a sua aliança, renovar a sua aliança com o Senhor, vem aqui à frente. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Não tenha vergonha, querido. Não tenha vergonha. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Se humilhe na presença dEle. Seja fiel a Ele. Tem alguém nesta noite que quer renovar a sua aliança com o Senhor, ou quer fazer uma aliança com Deus? E fazendo isso, o Senhor vai fortalecer o seu coração. Aleluia. Tem alguém? Não tenha vergonha, querido. Em nome de Jesus, renove a sua aliança com o Senhor nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que quer renovar a sua aliança com o Senhor nesta hora? Aleluia. O Senhor te espera. Deus te abençoe, querido. Vem cá. Vem cá. Deixa eu apertar sua mão. Deus te abençoe. Como é que você não tem? Querido, ele está vindo pela primeira vez aqui. Sabe qual é o nome dele? Sabe qual é o meu nome? Meu nome? Meu nome é o seu nome, cara. É Paulo também. Eu queria que você... Paulo, eu acredito que essa família que você está vendo aqui, ela te abraça. Se vocês abraçam Paulo, então levante as mãos de vocês e aplauda o nome do Senhor. Conta comigo, cara. Tadeu, vem cá, Tadeu. Tadeu, abrace o Paulo aqui que nós vamos orar por ele. Vamos orar por eles aqui também? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do meu xará. Obrigado porque nesta hora, pela primeira vez que ele vem à tua igreja, ele faz uma aliança contigo, Senhor. Deus, que essa aliança seja fortalecida cada vez mais, porque o Senhor o aceita como ele é. E que essa aliança, Senhor, possa brilhar, ó Deus amado, não somente na vida dele, mas através da vida dele. O receba, Senhor. Deus, nos ensina também a amar o Paulo como o Senhor o ama, Deus. Que nós possamos cuidar dele, amá-lo, e que ele possa sentir, Deus, através das nossas vidas também o teu amor. Nós pedimos a tua bênção sobre ele, Senhor. Cuida, Senhor, guarda, Pai. Faça, Senhor, a tua vontade na vida do teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, xará. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, amém, querido? Aleluia. Agora eu quero fazer mais uma oração para a gente concluir. Talvez você precise renovar sua aliança com quem está do seu lado. Você precisa renovar sua aliança com o irmão aqui da igreja. Não tenha vergonha, vá até esse irmão. Vai lá e fala: minha irmã, hoje eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero renovar o meu compromisso contigo. Talvez você pode dizer: olha, eu fui infiel a você, mas eu quero pedir perdão. Eu preciso do teu perdão. Vamos recomeçar. Se humilhe
Se humilhe ao pedir perdão, mas também se humilhe ao oferecer o perdão. Faça isso em nome de Jesus. Honre esta pessoa que Deus colocou ao seu lado. Honre. Renuncie os direitos que você acha que você tem. Renuncie para viver em comunhão, para viver feliz. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Deus, essas pessoas que hoje, que nesta hora estão renovando esta aliança, Senhor, com o seu próximo. Senhor, que o Senhor possa gerar no coração de ambos essa humildade que precisamos ter. Que o Senhor possa fazer coisas diferentes, Deus, na vida dessas pessoas e através dessas pessoas. Obrigado porque o Senhor nos perdoou e o Senhor nos ensinou a perdoar. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.